Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Nós louvamos a Deus, glorificamos o nome do Senhor por estarmos reunidos como igreja, estarmos todos juntos. E nós vamos iniciar o nosso culto dessa noite fazendo a transmissão pelo Facebook e também estamos fazendo a transmissão ao vivo pelo YouTube. Você é nosso convidado. Junte-se a ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, a tua misericórdia com as nossas vidas. Eu te louvo, Pai, pela vida do Renato que está aqui conosco para nos auxiliar neste culto. Te louvo pela minha casa, pela minha família, irmãos da igreja que estão acompanhando essa transmissão e estão, ó Deus, em suas casas nesse momento. Que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida e que a igreja do Senhor seja edificada aonde ela está. Nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, porque o Senhor é misericordioso. E nós, ó Deus, reconhecemos que somos pecadores e necessitamos da tua graça. Por isso, Pai, abençoa a nossa vida, sê conosco e nos perdoa, permitindo que a gente possa entrar na tua presença com ações de graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar o nome do nosso Deus, declarando que nós não precisamos nos preocupar demasiadamente com a nossa vida, porque o Senhor é quem cuida de nós. Ele é quem pode cuidar totalmente da nossa vida e suprir todas as nossas necessidades. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor, confia nele de todo o seu coração. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se encarregou de tudo, ó Deus. Obrigado porque o Senhor fez aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Nos
auto-justificar. O Senhor se tornou justiça em nosso lugar. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos declarar que as obras do Senhor são grandes, são maravilhosas. E nesse tempo em que nós estamos refletindo sobre coisas mais essenciais na nossa vida, a gente pode perceber como Deus é grande, como as suas obras são maravilhosas. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia! Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é Santo, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado, Senhor, vida, tem nos dado o teu amor, alegria, cuidado. Te adoramos, ó Pai, pelo que o Senhor é, pelo aquilo que a tua palavra diz, porque o Senhor é bom, o Senhor tem se manifestado através de amor, através de misericórdia sobre a nossa vida. Nós te adoramos, Senhor, por tudo isso. Te adoramos porque o Senhor é um Deus que tem se feito presente nas nossas casas, nas nossas famílias, na tua igreja, Senhor. O Senhor tem suprido as necessidades, o Senhor tem nos colocado em nossas mãos, ó Pai, atitude de amor para revelarmos o Deus que o Senhor é para a vida das pessoas. Toda a glória seja dada a Ti, que o Senhor seja manifestado como Rei entre todas as nações. Te louvamos porque em meio às lutas, às crises, Senhor, há desafios como este, Senhor, há sofrimento,
a enfermidade, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido misericordioso, e nós continuaremos olhando para o Senhor, nós continuaremos olhando e tendo esperança em Ti, Senhor. Te louvamos por todo o Seu feito, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Te louvamos pelo sacrifício maior que o Senhor já morreu por nós, já nos perdoou. Te louvamos porque nós somos salvos, ó Pai, porque cremos em Ti, e que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos continuar, Senhor, com essa fé, com essa alegria, que o Senhor continue a falar no nosso coração a cada dia, neste culto, através da Tua palavra, que o Senhor continue a falar, Senhor, com cada família, cada um que está ouvindo, assistindo, Senhor, com as pessoas das suas casas, Senhor, aonde mais Senhor, essa mensagem chegar, que a bênção do Senhor chegue, Senhor, Amém. sobre a vida de cada um do Teu povo, Senhor, e daqueles que puderem ouvir, que às vezes ainda não Te conhece, Pai, mas que possa se entregar a Ti e crer que o Senhor é o Deus de toda a vida, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos já, agradecendo ao Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor nessa noite. E nós temos tido bastante oportunidades de edificação, né, com essa nova forma de vida, né, que nós estamos sendo desafiados a viver. Nós temos tido muitas oportunidades de termos à nossa disposição várias mensagens, várias pregações, vários estudos, e isso tem sido uma bênção, né? Durante toda a semana a gente tem a oportunidade de estar sendo edificado com alguma mensagem, alguma palavra. E nessa noite eu quero compartilhar com você sobre um dos papéis da igreja, uma das características da igreja. E a igreja, eu já preciso fazer essa pontuação aqui nesse primeiro momento, a igreja diz respeito a mim e a você, não diz respeito à instituição. A instituição não pode fazer nada sem mim e sem você. Por si só ela não se propaga. O Senhor Jesus enviou pessoas, enviou discípulos, não enviou uma instituição. Então, que todas as vezes que você ouvir a palavra igreja, o que eu me referir à igreja, você tenha consciência de que você é parte dela. Você é parte da igreja, como nós vimos a semana passada, somos pedras vivas para edificar uma construção espiritual, todos nós juntos como povo do Senhor. A igreja é o agente transformador da sociedade. É sobre essa característica, uma das mais importantes do papel da igreja, do sentido da vida da igreja, da finalidade última da igreja, é a igreja como o agente transformador da sociedade. E eu vou ler dois trechos da palavra do Senhor. O primeiro deles está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13 a 16, e o segundo texto está em Apocalipse 19, mas vamos ler o primeiro, Mateus capítulo 5, dos versos 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas o sal, se perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está
dos céus. Esse é o texto de Mateus. O texto do Apocalipse 19, versos 6 a 8, diz assim: Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de ventos violentos e trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Verso 7. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos diante da Tua Palavra. Fala ao meu coração, ao nosso coração, ao coração de todos aqueles que estão ouvindo nesse momento ou que ouvirão posteriormente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, dois textos tremendos, dois textos maravilhosos e complementares. Um complementa o outro. E, na verdade, este é um belo exemplo do que são as Sagradas Escrituras, do que é a Bíblia. A Bíblia, ela não se contradiz e ela se explica, mesmo quando há um texto de difícil interpretação, ela própria elucida esse texto. E aqui nós estamos vendo uma situação como essa. No Evangelho de Mateus é o Senhor Jesus que está ensinando e Ele está falando como nós devemos ser. Ou melhor, Ele está afirmando como que isso seja de fato uma prerrogativa de cada discípulo. Vocês são sal da terra, Ele diz. Vocês são luz do mundo, Ele diz. Não faz sentido o sal ser usado se ele perder o sabor. Ser útil se ele perder o sabor. E não faz sentido acender uma lâmpada e colocá-la embaixo da mesa, ou embaixo de uma cesta, ocultá-la dentro de uma caixa, porque a finalidade da lâmpada, da luz, é iluminar todos os que estão naquele ambiente. Então Jesus no versículo 16 ele diz, da mesma forma, suas boas obras. O que deve brilhar? Suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. E o verso 8 do texto do Apocalipse que nós lemos, diz, ela, a noiva do Cordeiro, né? Ela recebeu um vestido de linho fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos, talvez na sua Bíblia estejam, os atos de justiça do povo santo, do povo de Deus. É interessante a gente perceber como que as nossas decisões e a nossa vida e os nossos atos, eles refletem na vida espiritual. E esse texto deixa isso bem claro, que aquilo que eu faço, aquilo que você faz, impacta a sua vida com Deus, impacta a sua vida espiritual, a sua eternidade, impacta os céus. Nós podemos concluir dessa maneira esse raciocínio. Por isso, a igreja é colocada nesse mundo, e a igreja, lembre-se que todas as vezes que eu falar igreja, é como se eu estivesse falando o seu nome. É o meu nome, nós somos igreja. Então o Luiz está nesse mundo, a Dalila está nesse mundo, o Renato está nesse mundo, você está nesse mundo, para transformar esse mundo, para transformar a sociedade onde nós vivemos, para transformar os ambientes onde nós estamos. Partindo de Gênesis, verificamos que o mundo todo foi fatalmente afetado pelo pecado original, que arruinou o relacionamento do homem com Deus, né? Contaminou
toda a humanidade. E Deus começa desde então um processo de restauração por meio que vem se concluir, se consolidar em Jesus Cristo, restaurando a nossa aliança com Deus. Esta ação de Deus continua por intermédio da sua igreja. Quando Jesus ele discipula os apóstolos, constitui ali um grupo de discípulos, ele os envia. E ele os envia com um mandato. E esse mandato é: façam discípulos. Vocês são discípulos, vocês são sal, vocês são luz. Agora vocês devem replicar isso na vida das pessoas. Vocês devem continuar a obra da salvação. Todo aquele que recebe os benefícios da cruz, a graça de Deus na sua vida, torna-se um agente do reino de Deus na terra. Portanto, torna-se um agente de transformação do mundo e da sociedade em que nós vivemos. Por isso, irmãos, a igreja deve entender a sua posição. Eu e você devemos entender a nossa posição e a nossa responsabilidade. Nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Não tem como a gente se eximir da nossa responsabilidade, uma vez que queremos continuar sendo discípulos de Jesus, não queremos? Não queremos, no dia final, ouvir o nosso nome: venha bendito de meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. Nós queremos isso, eu quero isso. Mas eu não posso me distrair ou me eximir da minha responsabilidade como discípulo do Senhor Jesus. Então, pensando nesses dois textos que nós lemos, nós podemos destacar alguns aspectos aqui e tratá-los com um pouco mais de atenção. Primeiro, a primeira referência que a gente vê aqui na nossa responsabilidade como igreja e agente transformador da sociedade é que Jesus diz que a igreja é sal da terra. A igreja é sal da terra. E o sal é um elemento que transforma, dá sabor, conserva. O sal tem propriedades para conservar os alimentos, conservar as coisas. O mundo, como nós sabemos e temos visto cada vez mais, está degradado e se degradando. E nós precisamos de uma ação poderosa, precisamos ser uma ação poderosa de restauração. E a Igreja de Cristo é o agente para a transformação e restauração da sociedade e das pessoas. Nós não podemos pensar também na sociedade como uma massa que será alcançada de uma maneira milagrosa, poderosa, quando se fala em avivamento e coisa desse tipo. O avivamento, ele vai acontecer através de gente sendo testemunha fiel de Jesus Cristo aonde está, sendo luz e sendo sal com a sua própria vida, com os seus próprios atos. Não é se valendo de uma instituição, não é se valendo da reputação de uma igreja, da igreja A, B, C ou D. Deus vai usar a minha vida e vai usar a sua vida para ser sal na vida de alguém. Uma das palavras que tem traduzido o estado de muitas vidas hoje em dia é o desgosto. As pessoas vivem desgostosas. Não tem dinheiro, não tem bons relacionamentos, não tem perspectiva de futuro, não tem saúde às vezes, não tem fé, vive uma vida desgostosa. E o sal, a propriedade do sal é dar sentido, sabor,
dar um motivo pelo qual nós podemos viver e morrer, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A igreja deve estar no meio do mundo, mas nunca ser contaminado pelo mundo. O sal tem essa característica, onde ele é colocado, ele domina. Por isso que não pode ser colocado com excesso, porque ele vai predominar. E depois é muito difícil de dessalgar um alimento quando a gente exagera no sal. Então, a característica de ser sal é que nós somos influencers do Evangelho. Esse é um termo mais moderno, né? Que hoje na internet estão cheios de influenciadores. Pessoas que vendem conteúdo, que promovem conteúdo e influenciam o estilo de vida, influenciam os gostos, influenciam o jeito de pensar, a filosofia de vida das pessoas. E nós somos chamados para sermos influenciadores, sermos sal. Nós não podemos nos conformar em se relacionar com alguém e não influenciar positivamente a vida dela em nada. Nós não podemos nos conformar com isso, porque nós fomos chamados por Deus para sermos influenciadores, para sermos sal. Há alguns cristãos que, em vez de mudarem o mundo, estão permitindo que o mundo os mude ou os molde. Precisamos ser discípulos comprometidos com Cristo, firmes na palavra, formando uma igreja forte que irá mudar o mundo, que irá mudar a realidade em que nós estamos vivendo. Irmãos, em alguns lugares, a igreja tem sido um instrumento, um agente de transformação de sociedade. Principalmente nesse momento de crise, a igreja, eu e você, como membros da Igreja de Cristo, talvez nós sejamos a única esperança que as pessoas possam ter. As únicas pessoas em quem se pode confiar, em quem se pode ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de oração. Então nós devemos ser sal da terra. Nós também devemos ser, a igreja deve ser luz do mundo. Em essência, a igreja é a luz do mundo. Nós aqui relativizamos isso. Devemos ser, poderemos ser. Não, Jesus diz que a igreja é. Se ela não está sendo é porque não é. Então a igreja é luz do mundo. A Bíblia fala que Satanás, ele reina no império das trevas. Mas Deus tem um reino de luz. E a igreja manifesta essa luz. Quando há luz, o pecado é visto com mais clareza. E a própria luz afasta as trevas. Paulo exorta que no meio de uma geração pervertida e corrupta, devemos brilhar como luzeiros no mundo, em Filipenses 2,15. A maneira mais prática de sermos luz é vivendo em santidade. Como é que a minha vida, em termos práticos, a sua vida em termos práticos, pode ser luz? Quando aquilo que eu sou e aquilo que eu faço contrasta, reluz no meio das trevas. Quando a minha atitude vai totalmente na contramão do mundo que jaz no maligno e que é dominado pelo império das trevas. Quando a minha atitude se torna até mesmo estranha dentro de um contexto em que o pecado domina, o mal domina. A minha atitude ela é estranha porque ela brilha. Brilha através do quê? Da minha santidade. Da minha consciência e fé de que sou pecador, não sou merecedor da graça, mas vivo pela graça, vivo pela fé, e seja qual for
a dificuldade, a luta, a tribulação, eu sei quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos e imaginamos. Irmãos, quando nós agimos assim, nós nos tornamos agente de transformação da sociedade. As pessoas que estão perto de você, sejam da sua família, sejam no trabalho, amigo, vizinho, vai perceber a luz de Jesus brilhando na sua vida. E é isso que vai torná-la um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. A santidade está para a luz, como o sal está para o sabor. O sal dá sabor e a santidade faz resplandecer a luz de Cristo na nossa vida. Isso significa que sem o sal não tem sabor. Se eu não estou salgando é porque eu não tenho sal. Ou porque o sal que existia na minha vida perdeu o sabor e agora ele só serve para ser pisado. E no que tange a luz, só tem luz ou só reluz se for santo, como Deus é santo. Separado para Deus, comprometido com Deus, leva o Evangelho a sério. Tem uma vida de oração, de retidão, de arrependimento. Isso representa que nós somos luz no mundo e nós nos tornamos influenciadores e transformadores da sociedade. E por fim, a igreja pratica atos de justiça. Não é que deve praticar. Não, se a igreja é sal, se a igreja é luz, a igreja pratica. Porque é o exercício da nossa fé. A gente fala muito da oração, mas a vida de oração, ela se comprova, ela se torna legítima quando as nossas ações combinam com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente defende, com aquilo que a gente demonstra quando nós nos colocamos a orar. A igreja pratica atos de justiça. O texto de Apocalipse afirma que a vestimenta da noiva de Cristo, no dia das bodas do Cordeiro, será um linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Irmãos, isso é muito sério, né? Você já parou para pensar que os meus atos de justiça e os seus atos de justiça estão tecendo as vestimentas da noiva de Cristo? Os meus e os teus atos de justiça estão servindo para tecer as vestimentas da noiva de Cristo. Isso é muito sério. Qual tem sido a qualidade da minha participação nessa tecelagem? Qual tem sido a sua qualidade de participação nessa tecelagem? Os atos de justiça do Senhor, do povo de Deus, é que vão... tem uma tradução que diz ataviar a noiva, né? Vão embelezar a noiva de Cristo para que ela esteja pronta, preparada para as bodas. A igreja precisa denunciar o pecado. Isso é um ato de justiça. Todas as vezes que nós nos deparamos com uma situação de pecado, todas as vezes que nós nos deparamos com uma situação de injustiça, nós precisamos nos posicionar. Ah, pastor, mas eu não posso me comprometer. Bom, nós temos que nos basear no comprometimento que nós temos com Deus. Os discípulos, muitos deles foram levados a julgamento e boa parte deles deu testemunho de que eu estou aqui para agradar a Deus e não aos homens. Eu estou aqui para servir a Deus e não aos homens. Eu devo temer mais aquele que pode fazer tanto mal para o corpo como para a alma, lançando-a no inferno. E não somente aquele que pode trazer mal para o meu corpo ou para a minha reputação, por eu muitas
muitas vezes entrar em confronto com alguma situação de injustiça. Nós precisamos, como igreja, estar no mundo para ser sal, luz e praticar a justiça em meio a um governo corrupto, a desigualdade que está estabelecida entre as pessoas, a todo tipo de violência que se pratica, todo tipo de ilegalidade que se tornou um hábito na vida de nós brasileiros. Nós temos que estar no meio para transformar. A igreja precisa organizar ministérios que tragam justiça à nossa sociedade. A Bíblia nos ensina que não somos salvos por obras, mas isso não quer dizer que a igreja não precisa praticar as obras. Outras religiões e movimentos têm organizado diversos trabalhos de ajuda social. E a igreja, que é quem deveria fazer isso, muitas vezes fica fora desse tipo de atuação. Eu tenho acompanhado o trabalho de um pastor chamado Antônio Carlos Costa, e ele é pastor no Rio de Janeiro, e ele tem um projeto social chamado Rio de Paz. E quando iniciou esse período da pandemia e o isolamento social e as empresas dispensando seus empregados e as pessoas ficando em casa não porque estavam conscientes de que deveriam ficar em casa, mas ficando em casa e nas comunidades mais carentes principalmente, porque estavam desempregados e um monte de gente aglomerada, amontoada dentro de uma casa pequena, sem dignidade. Ele tomou uma decisão e ele adotou algumas comunidades. O projeto adotou algumas comunidades e o lema deles é: ninguém vai passar fome nessa crise. Irmãos, e de lá para cá ele tem levantado centenas de cestas básicas, centenas de marmitas, de comida, para que ninguém passe fome. As crianças que faziam refeição, alguma refeição de qualidade só na escola, agora estão em casa e não tem comida para comer naquelas condições. E certamente nós temos também perto de nós, próximo de nós, situações que precisam que a justiça do reino entre, governe, que a justiça do reino, que a luz de Cristo, que o sal do Evangelho, o sentido do Evangelho entre, promovendo vida e vida em abundância. Então que nós não fiquemos de braços cruzados. Nós podemos fazer muito, temos feito algumas coisas, mas se todos nós juntos começarmos a nos importar com isso, esse é o momento em que não dá para só o pastor pensar nisso, só o conselho pensar nisso, mas cada um de nós, como um agente de transformação nesse mundo, passarmos uma avaliação ao nosso redor e procurarmos uma forma de salgarmos a vida das pessoas com o verdadeiro sentido de vida, darmos sabor à vida das pessoas, iluminarmos a vida das pessoas com o Evangelho, com o caminho, a verdade e a vida que é Cristo, e praticarmos atos de justiça, boas obras àqueles que estão passando por alguma necessidade ou por alguma situação em que estão desfavorecidos. Vamos orar por isso? Eu creio que nós temos muitos motivos para orar, mas nesse momento eu gostaria de te desafiar a orar no sentido de: o que é que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo? Há muita necessidade, nós não podemos esperar só pelo governo.
O governo não chega em todos os lugares. O governo não tem pernas para isso, não tem braço para isso. Então que nós, como Igreja de Cristo, nós como povo de Deus, nós como agentes de transformação da sociedade, possamos também fazer a nossa parte e fazermos bem feita. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e pedimos agora, Senhor, perdão, ó Deus, primeiro pela nossa negligência, perdão, ó Deus, pela nossa falta de importância com a necessidade alheia do próximo. Pedimos, ó Deus, perdão porque muitas vezes deixamos para depois aquilo que poderíamos fazer já. Despedimos alguém com fome, sendo que tínhamos comida à disposição. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Tem misericórdia das nossas vidas. Que nós jamais venhamos nos arrepender de termos feito o bem. Que a gente possa, ó Deus, aproveitar todas as oportunidades que nos são oferecidas para sermos generosos, bondosos, porque o Senhor tem sido generoso e bom com cada um de nós. Que tenhamos o prazer de contribuir na vida do nosso semelhante, do nosso próximo, sem que nada disso venha trazer dúvida no nosso coração. Que tenhamos certeza de que o Senhor nos chamou para ser igreja e sermos uma igreja que vive verdadeiramente como o nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe a sermos uma igreja que é um agente transformador da sociedade. Nós vamos entoar mais um cântico. E esse cântico fala que os olhos do Senhor estão atentos sobre as nossas vidas. Não tenha dúvida disso. E que Ele nos vê para cuidar de nós. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança,
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor, que nós temos a Tua Palavra para nós seguirmos, para nós obedecermos e para nós confiarmos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Muito bem, irmãos. Que bom ter você aí, acompanhando essa live. Só de saber que você está aí, a gente se sente animado e confortado. Não esqueça de manter-se atento aos nossos canais de comunicação. Como a gente não está podendo se encontrar pessoalmente durante a semana, a gente tem utilizado com mais intensidade os nossos canais aí virtuais, né, digitais, de comunicação, o WhatsApp, o Facebook e também o YouTube da igreja, né? A gente está subindo para o YouTube algumas reflexões, alguns estudos. Hoje mesmo eu coloquei lá uma breve reflexão sobre os tópicos do nosso relógio de oração. Então acompanhe, inscreva-se lá no canal do YouTube, dá um joinha lá, porque isso facilita para nós, liberando ferramentas para melhorar a nossa comunicação. E esteja ligado com os irmãos, esteja em contato com os irmãos da sua célula, aqueles que não estão em células, estejam compartilhando aí. Tome a decisão de, durante a semana, contatar alguém, saber como essa pessoa está, comprometendo-se em orar por ela e compartilhando bênçãos e também preocupações. No próximo domingo nós vamos celebrar a ceia de novo. Olha só como o tempo está passando rápido. Fez um mês. Já fez um mês, né, da nossa última ceia, e no próximo domingo a gente vai se preparar para isso. Se tiver alguma novidade, a gente vai informar com antecedência. A gente tem orado mais especificamente essa semana, porque o nosso governo municipal havia tomado uma decisão de abrir, a partir do dia 28, da terça-feira, gradativamente algumas atividades comerciais no nosso município. Mas nós já recebemos, eu fiquei sabendo ontem, mas recebi oficialmente hoje do prefeito a informação de que foi suspenso parcialmente esse decreto municipal, e ele será, vai haver um recurso por parte do município procurando negociar aí essa reabertura gradativa do comércio. Então, possivelmente não vai abrir, como foi publicado, mas talvez tenha até terça-feira alguma novidade, alguma alteração. Então oremos por isso, para que Deus dê sabedoria, continue dando sabedoria para os nossos governantes e para as nossas autoridades, para o nosso bem, para o bem da sociedade prudentina e de todo o efetivo de pessoas que Prudente, como um polo regional, tem que acudir num momento como esse. Então nós temos bons hospitais, temos um bom sistema, mas nós não somos só 230 mil pessoas. Nosso município atende aproximadamente
de 800 mil pessoas a 1 milhão de pessoas. São 42 municípios, aproximadamente, que tem uma logística de saúde aqui em Presidente Prudente. Então não relaxe, não seja negligente. Quando eu saio na rua de máscara, eu fico pensando, o que eu vou falar para a pessoa que vai debochar de mim? Eu fico pensando assim, se eu estivesse sendo ridículo, pelo menos eu estou sendo responsável pela minha vida e pela sua. Então, seja ridículo, né? Use a máscara, seja cauteloso, seja prudente, seja luz. Esse é o nosso grande desafio. Amém? Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela movimentação que nós fizemos na doação dos alimentos. Eu sei que vai entrar um novo mês aí, nós vamos renovar esse desafio, irmãos. É possível que mais gente do que nós tivemos agora tenha necessidades básicas. Então, coloca no seu coração o propósito de continuar ajudando. A nossa campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, ela vai durar todo esse período de quarentena. Então, coloca no seu coração um propósito de contribuir mediante a sua possibilidade, que Deus com certeza vai acrescentar na nossa vida. Esse mês nós montamos e distribuímos pelo menos 10 cestas básicas. Então isso já representa 5 vezes mais do que a gente fazia corriqueiramente. Então que Deus nos dê graça e nos abençoe. Queria ficar papeando aqui com vocês, mas nós vamos encerrar o nosso culto. O presbítero Renato vai orar e eu quero já agradecer pelo Renato ter vindo e nos ajudado aí na... Quero dizer que eu estou com saudade também dos irmãos, né? Antes de vir para cá, eu passei lá na igreja para pegar algumas músicas e deu aquele sentimento de tristeza, né? Quando a gente entrei, liguei as luzes lá para pegar as músicas e tudo vazio, né? Mas creio que Deus vai fazer a obra e logo nós vamos estar juntos novamente. Amém. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos juntos, Senhor, aqui, falando da Tua palavra, louvando o Teu nome. Peço a Tua bênção para as nossas vidas e para cada irmão, Pai Celestial, da igreja. Amém. Que o Senhor possa abençoá-los, Pai Celestial, e que ninguém tenha necessidade de nada. Em Senhor, nome o Senhor de possa estar Jesus. suprindo Guarda toda a necessidade, guardando, Senhor Jesus. E nós te louvamos desde já e pedimos a Tua bênção para mais uma semana que vai se iniciar. Pedimos desde já também, Senhor, para que o Senhor esteja consolando aquelas famílias que estão enlutadas, que Amém, perderam Senhor. Tem os misericórdia. parentes, muitas vezes por essa doença Amém. que está se passando em todo o mundo. Que o Senhor console as famílias, Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, e nos proteja, Senhor, Amém. a nós e a nossa família. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. A bênção? Vamos cantar a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre,
graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Boa semana para você. Vamos com saudade.